Olá, seja bem-vindo ao Urbanize, o seu programa sobre o mercado imobiliário. E hoje vamos trazer tudo o que os empreendedores e empresários precisam saber na hora de escolher o seu imóvel comercial. Para você que decidiu mudar o seu negócio de local ou está decidindo abrir a sua operação, Gabriel, o que nós temos que pensar na hora da escolha do imóvel? A decisão pelo melhor negócio, Lucas, vai depender do tipo de operação que você está montando. Com certeza, às vezes o seu negócio ele tem mais uma sinergia para fluxo de pedestre. Então, provavelmente, ou num complexo comercial ou no centro. Já existem outros negócios, Gabriel. Por exemplo, é importante saber se é sentido centro-bairro. Por exemplo, farmácia e padaria. A gente entende hoje que consegue visualizar tanto as grandes redes como as operações locais, elas preferem ficar no sentido centro-bairro, na rua. Ou seja, você está indo do centro para o bairro, fica do lado direito, né, que facilita para quem está indo para casa. Ô, Lucas, então tudo depende do padrão da operação. Se for uma operação que trabalha com varejo, se for uma outra operação que trabalha com atacado, depende da região da cidade, se precisa ter fácil acesso às ligações principais da cidade. Então, o primeiro passo é entender qual é o tipo de operação. Nem todo imóvel comercial serve para tudo. Nós precisamos entender o que a pessoa precisa, o que a operação demanda, e aí sim a gente consegue entender qual é o melhor local e o melhor tipo de operação e de imóvel para ela. Até face sol ou face sombra tem a ver. Por exemplo, Gabriel, para um barzinho que tem um happy hour, se ele for explorar o pôr do sol, é importante ele entender onde que está se pondo. Já em contrapartida, uma cafeteria, por exemplo, que o sol tem acidência a tarde toda, já não é tão interessante assim. Então, até nisso, a pessoa tem que estar atenta aos detalhes do imóvel para ver se tem a ver com a sua operação. A escolha do ponto comercial, para mim, é onde inicia todo o negócio. Porque não adianta eu ter produtos magníficos, uma loja linda e escolher o ponto errado. A primeira coisa é definir qual é o meu público, que tipo de público eu vou atender. E só então eu vou definir aonde vai ser a minha loja. Jamais posso pensar perto da minha casa, algum parente tem um salão comercial ali para alugar e eu vou aproveitar porque está mais barato. E na verdade, se essa escolha for errada, o barato pode sair muito caro. Muitas vezes eu ouço, poxa, esse aluguel é muito caro. O que é caro diante da escolha para o seu negócio? Adianta eu ter um ponto baratinho numa rua que não passa ninguém, num ponto que não é bem localizado? Então meu negócio não vai dar certo. Então, com certeza, se eu tenho um valor mais alto, é porque eu estou melhor localizada e isso vai fazer total diferença no meu negócio. Então, escolha do público, escolha do ponto comercial começa por uma análise onde eu pesquiso aquele local, eu fico um tempo ali vendo a quantidade de pessoas que passam, se o meu público frequenta aquela localização, aquela região, porque de repente eu escolho um ponto lindo e o meu público-alvo não frequenta aquela região. Eu vou errar na escolha. E aí, Lucas, comprar, construir ou alugar o seu imóvel comercial? Depende, Gabriel. Eu acho que essa palavra hoje nós vamos utilizar muito. Eu dou um exemplo até mesmo da nossa operação. Quando eu decidi abrir a Luca Imóveis, eu não tinha recurso para comprar o imóvel na época. Então eu fui e aluguei o imóvel. Com o passar do tempo, eu tive aquela necessidade de quem casa quer casa, né? Eu quero ter a minha sede própria. E tentei comprar o imóvel que eu estava sediado ali na Ribeiro de Barros. Na época, o proprietário do imóvel não quis vender. Então não me restou outra alternativa a não ser comprar um imóvel. Comprei um imóvel bem próximo onde eu estava, então não mudou muito para o meu cliente que ia na Ribeiro de Barros e na Fagundes Varela. No próprio imóvel eu morava, a minha esposa atendia e eu tinha imobiliária. Então naquele momento da minha vida era interessante e importante eu ter um imóvel próprio. Até que senti a necessidade de crescer um pouco mais, Gabriel. E eu vi que ter uma imobiliária numa avenida principal da cidade fazia toda a diferença naquele momento. Mas eu tinha condição de comprar um imóvel na avenida? Não tinha. Então não me restou alternativa a não ser o que locar. Foi a melhor decisão que eu tive para com a minha empresa porque eu fiquei na vitrine, na área nobre da cidade. E aí sim a minha imobiliária acabou decolando. Exatamente, Lucas. E as coisas vão evoluindo, né? Talvez no momento de hoje, estar em uma avenida principal pode não ser o melhor caminho para a sua empresa. Você precisa também entender um pouquinho de como o seu público vai chegar até você. Com o desenvolvimento da tecnologia, das mídias sociais, do marketing digital, você às vezes não precisa estar mais em uma avenida e mesmo assim consegue atrair o cliente e fazer sua empresa crescer.
Isso tudo vai depender do seu planejamento. Então, essa palavra é fundamental para a gente escolher o seu imóvel. Qual que é o seu planejamento? Até onde você quer chegar? Como o seu público vai chegar até você? É através da vitrine ou é através de um celular, através de uma rede social? A vitrine hoje é o celular, né, Gabriel? Independente da operação, todo mundo está te vendo nas redes sociais. Então, existe operação que é importante estar na avenida. E às vezes você vê outro profissional, outro empreendedor, vendendo o mesmo produto, mas ele está talvez aí numa rua secundária, até mesmo em casa. Eu vejo exemplos de pessoas que vendem roupa infantil. Eu conheço duas pessoas que uma vai muito bem porque está na avenida e outro vai muito bem porque faz um trabalho bem diferente na rede social. E aí ela entrega as roupas em casa. Então olha só, a mesma operação, o mesmo tipo, o mesmo público, mesmo nível. Mesmo nicho de mercado. E aí com coisas distintas, uma pagando aluguel de 8, 9 mil reais e o outro tendo o aluguel dentro da sua casa, o imóvel dentro da sua casa. Né? E nós estamos falando de localização justamente para falar sobre comprar ou alugar. Né? Se você tiver a condição de comprar e isso não impactar no giro do seu negócio, é um ótimo caminho. Agora, se você precisa de um local onde você não tenha condições de comprar ou tenha condições de comprar, mas mesmo assim prefira investir esse capital no seu negócio, também é um caminho. Olha que interessante, Gabriel. Eu tenho aqui clientes que têm imóveis para locação e que paga aluguel nos imóveis que as empresas deles estão. E por que isso? Ele falou para mim, um deles, né, Lucas? É importante, eu invisto em imóvel, eu tenho aluguel, mas para ficar mais separado e mais transparente quanto a minha empresa dá de retorno, eu tenho que pagar aluguel, seja para mim ou seja para o terceiro. E no caso da operação dele, é melhor ele estar no imóvel no calçadão. Ele falou, eu não tive condição de comprar, não é que ele não teve condição financeira, não teve oportunidade. Então ele paga aluguel e tem imóveis de aluguel. Tá? É nisso que é importante você entender se o seu negócio tem condição de pagar o aluguel, seja para você ou seja para terceiro. Falando em estacionamento, Lucas, é imprescindível a sua operação entender a necessidade de estacionamento ou pelo menos proximidade a vagas de veículos para atender os seus clientes. Foi muito comum no passado, como nós dissemos no começo do programa, as pessoas procurarem imóveis comerciais em áreas centrais ou em avenidas. E hoje existe uma migração de determinados tipos de operações, por exemplo, escritórios, consultórios, para bairros com facilidade de acesso e também facilidade de estacionamento. E o estacionamento, Gabriel, pode ser exclusivo para aquela sala ou rotativo. E é comum você ver, inclusive, valets, né? Os profissionais que recebem o carro e estacionam para você. Então, se o seu cliente, por exemplo, dermatologista, que a mulher está indo para fazer um tratamento, ela quer ser bem tratada. Às vezes ela não liga em pagar 12, 15 reais em estacionamento um valet. Mas também, Gabriel, tem alguns complexos que se cobrar o estacionamento acaba espantando o cliente. Exatamente. Então é muito importante você entender o perfil do seu cliente e como é estruturado esse complexo. E na hora de escolher o imóvel, você empreendedor precisa estar realmente atento a isso. Às vezes você vai investir na compra de uma sala comercial em um local onde não tem estacionamento. Por quê? Porque você só usa aquele trabalho para não receber clientes. Simplesmente o seu trabalho, o seu escritório, você não tem esse acesso do cliente. E na hora de comercializar essa sala? É importante você entender o que atende a você e também qual é a liquidez dessa sala para quando você decidir vender no futuro. A escolha do ponto é super importante para o negócio. Por exemplo, nós temos 3 lojas. Essa aqui da Avenida da Saudade com o Parque do Povo, na Parque Shopping e no centro, na Siqueira Campos. A localização, ela também determina qual é a clientela que você vai receber. Porque de acordo com a localização, a gente tem um público que tem a preferência por aquele lugar. Por exemplo, no centro é um lugar que você tem recebe um fluxo maior de pessoas, então as vendas elas acontecem de uma forma mais espontânea. Aqui no Parque do Povo, as pessoas já vêm aqui com esta finalidade, né? No Parque Shopping, aí a gente já recebe as duas clientelas, tanto aquela que é a passante,
que é por impulso, quanto aquela também que vai lá com esta finalidade. Nós temos uma forma, a franquia tem uma forma de fazer a avaliação do ponto, que é uma ferramenta que chama Geomarket, que ela inclusive determina qual é o consumo daquela região, qual que é o poder aquisitivo das pessoas daquela região, e isso é bastante determinante para que a gente possa, a partir deste estudo, que então a gente começa procurando o ponto. E não foi diferente, né, com as lojas daqui. Outra coisa que também conta bastante, por exemplo, para a questão, dependendo de como é o seu negócio, que a gente tem até concorrentes próximos, porque isso acaba também facilitando que a gente tenha uma visibilidade maior, porque aí um concorrente acaba levando o público de um para outra loja, então isso também acaba facilitando bastante. Hatimitsu, Ateliê de Delícias. Breve em Presidente Prudente. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Promoção Poupança Premiada Sicredi. A sua economia pode virar um dinheirão. Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi. Quanto mais poupar, mais chances de ganhar. Existem também os imóveis comerciais voltados especificamente para consultórios e para escritórios. É muito normal, Gabriel, você ver nas cidades por aí complexos comerciais, prédios específicos para algum segmento. Por exemplo, para a área da saúde e bem-estar. Aqui em Prudente mesmo você vê alguns edifícios que foram construídos com salas voltadas a médicos, odontos, enfim. E como mudou isso, Gabriel? Eu percebo que nas grandes cidades, além de ter as salas específicas para os médicos, por exemplo, já tem os espaços compartilhados. Você vai aqui mesmo em Londrina, tem diversos prédios que existe o compartilhamento das áreas comuns. Exatamente, às vezes um anfiteatro, sala de reuniões, às vezes uma cafeteria, alguma coisa que agregue ainda mais às clínicas ou aos consultórios, aos escritórios que estão naquele prédio comercial. Então, que antes a pessoa comprava uma sala grande para ter a sua sala de reunião, para ter a sua sala de atendimento, enfim, hoje ela consegue comprar uma área útil um pouco menor e utilizar os compartilhamentos das áreas comuns, inclusive com serviços inclusos, né? Porque o sucesso de um negócio hoje, principalmente de salas comerciais, hoje não admite erro, né? Então, menor erro, maior possibilidade de sucesso. Nós lançamos um empreendimento recentemente agora, né? Próximo à rodovia, bem próximo à rotatória principal da rodovia Raposo Tavares, com uma artéria de acesso à cidade que é a Avenida Manuel Goulart. Por quê? Porque buscamos essa informação no mercado de imóveis corporativos, em outras cidades que são referências para nós aqui de Presidente Prudente, né? São cidades do interior do estado de São Paulo também, como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, que partiram para isso. Então os imóveis, eles foram sendo desenvolvidos próximos às rodovias, né? E são imóveis mais novos, atualizados, com mais tecnologia, né? Com mais espaços otimizados,
tipo espaços para uso coletivo, para treinamentos, né? Tipo auditórios, esse empreendimento mesmo. Ele tem auditório, ele tem uma cafeteria, né? Ele tem uma visibilidade muito grande. Por que rodovia? Por quê? Porque além da facilidade de acesso, que você busca um público regional, né? A facilidade de acesso tem a visibilidade. Né? Hoje a rodovia Raposo Tavares, nesse trecho urbano, aqui em Presidente Prudente, trafegam em torno de 22 mil veículos dia nos dois sentidos no trecho urbano. Então nós estamos falando de, se somarmos 2 ocupantes por veículo, então estamos falando de uma população de 40 mil pessoas, de uma população mês muito grande. São pessoas que vão estar vendo o seu empreendimento, estão vendo a sua marca, né? Então a possibilidade de sucesso é muito maior. E aí, Lucas, investir na fachada do imóvel ou investir na decoração interna? Depende, Gabriel. Tem muitas operações que precisa dar uma experiência quando o cliente entra no imóvel. E tem outras que precisa ter tanto uma fachada imponente quanto uma experiência agradável interna, agradável e imponente. Então, por exemplo, se você não quer investir muito em fachada, ou se você escolher um imóvel de rua sozinho, você vai ter que investir muito na fachada, talvez seja importante você pegar um complexo que tenha uma fachada imponente. Aí você se preocupa só em fazer o interno. Por outro lado, Gabriel, existem operações que a fachada é relativamente simples, mas quando você entra, dá uma sensação de segurança, de conforto, de bem-estar. É muito normal a gente ver escritórios de advocacia. Quando você procura um advogado, você quer uma segurança. E quando você chega num escritório bonito, acolhedor, você se sente seguro de contratar aquele profissional. Isso pode fazer toda a diferença para o seu negócio. E além disso, Lucas, esses novos edifícios já são projetados para receber o maior número de carros, possui estacionamento, possui facilidade de acesso e assim mais conforto aos clientes. Por isso que é importante, antes de você decidir se for para um complexo desse, se realmente o número de vagas atende à sua operação e todas as demais do prédio. Então hoje a gente percebe incorporadoras e construtoras fazendo complexos com muitas vagas, inclusive vagas rotativas, para que consiga compartilhar e tenha esse benefício para o seu cliente. Dos nossos pontos principais ao escolher o nosso ponto comercial foi a questão do estacionamento. A facilidade do cliente chegar à nossa loja, estacionar na porta da loja sem ter que ficar dando várias voltas em quarteirões, em quadros, procurando um lugar para estacionar. Em dias chuvosos também isso é muito válido, que a pessoa consegue estacionar bem próximo à loja, na porta da loja, onde tem uma cobertura, ela não se molha ao descer do carro. Ao retirar o seu produto da loja também, ela não vai molhar o produto. O nosso estacionamento amplo também, que é importante, tem mais de uma entrada, mais de uma saída, então o acesso a ele é muito fácil e a gente optou por um estacionamento amplo, onde tem várias vagas que não ficam cheias durante o dia, então a qualquer momento do dia consegue chegar e encontrar uma vaga para parar o carro e comprar com todo conforto. Quando o assunto é aluguel de imóveis comerciais, a normativa aplicada é a chamada Lei do Inquilinato. Ela estabelece os direitos e os deveres tanto do locador quanto do locatário, além também do contrato. Em relação à reforma do imóvel comercial, é esta lei que estabelece que qualquer modificação, tanto interna quanto externa, deve ser precedida de autorização do locador. Se isso não for respeitado, pode ocorrer a incidência de multas e até mesmo a resolução do contrato. Sobre essa dinâmica da reforma, conhecida como benfeitoria, hoje trouxemos um especialista jurídico, o advogado Dr. Lucas Maciel, que explicará melhor essa questão. Nós temos que entender que na questão do contrato de locação e na lei do inquilinato, nós temos basicamente 3 tipos de benfeitorias possíveis. A primeira delas são as necessárias, em que são situações em que obrigatoriamente há que se fazer essa reforma, senão pode acontecer até um colapso no imóvel, então é necessidade da troca de um telhado, alguma questão mais grave, que nessa hipótese o inquilino vai ter que realizar essa obra e eventualmente, não sendo indenizado, ele pode exigir essa indenização judicialmente por parte do dono do prédio. Numa segunda situação, nós temos a possibilidade das benfeitorias úteis, que são aquelas que são também
importantes, mas que não são tão necessárias quanto a anterior. Nesse caso, então, há que se ter necessariamente uma autorização contratual para que essa reforma possa ser indenizada lá na frente. E por último, nós temos as benfeitorias voluptuárias, que são aquelas simplesmente para o embelezamento do imóvel. Ocasião em que há a troca de uma porta para colocar uma porta de blindex, alguma coisa na fachada, coisas que não necessariamente são importantes para o imóvel do proprietário. Então, nessa hipótese, não há que se falar em indenização, a não ser que haja prévia autorização ou então previsão contratual. A lei do inquilinato também prevê uma ação especial chamada ação renovatória. Doutor Lucas, explique melhor sobre essa ação. Então, essa é uma hipótese que nós chamamos de renovação compulsória do contrato de locação comercial. É uma prerrogativa exclusiva das locações comerciais. Então, isso não se aplica para a locação residencial, por exemplo. Então, nesse caso, a legislação ela coloca alguns requisitos para que isso não seja para qualquer hipótese. O principal aspecto é que seja um contrato escrito, não pode ser um contrato verbal. Numa segunda situação, tem que ser um contrato de pelo menos 5 anos, para que haja direito a essa ação renovatória, sendo que dentro desses 5 anos, pelo menos 3 anos tem que ser uma exploração no mesmo ramo de atividade. O objetivo principal dessa ação renovatória é uma preservação do ponto comercial e também, querendo ou não, preservando essas benfeitorias que foram feitas durante a relação contratual. Então, nessas hipóteses, o inquilino ele pode obrigatoriamente ter uma renovação pelo Poder Judiciário sem que haja a vênia do dono do prédio. E há algumas situações em que o locador poderia pedir esse imóvel? Sim, existem algumas situações que a lei também prevê, algumas exceções, basicamente para uso próprio, ou quando ele também explora algum tipo de atividade econômica e ele precisa desse imóvel para ele explorar o ponto comercial ali naquele local. O fato é que se ele for explorar o mesmo ramo de atividade, ele tem que indenizar o dono do ponto, que é o inquilino. Então ele teria que explorar outro ramo de atividade para ele não conflitar com o dono do ponto comercial, que é o inquilino. Então é isso. Sobre a locação de imóveis comerciais, é muito importante estabelecer no contrato todas as premissas que serão aplicáveis naquela relação, para que não se tenha nenhuma dor de cabeça. E sempre é muito bom estar assessorada por especialistas no assunto. E para você que pretende investir em imóveis comerciais para gerar renda com locação, vale a pena, Lucas? Com certeza, Gabriel. Nós falamos bastante sobre a necessidade que alguns players têm de ter o imóvel específico para sua operação. Existe várias construtoras e empreendedoras imobiliárias trabalhando em locação sob medida. É muito bom quando você tem já o inquilino para alugar o seu imóvel e garantir uma permanência mínima. E às vezes, você adequando a necessidade dele, a rentabilidade é muito maior do que você comprar um imóvel por comprar e tentar alocar. É claro que existem complexos, existem empreendimentos que você acaba arriscando, comprando na planta e ver como vai ser o desenrolar no futuro. Mas já há construtoras, já há incorporadoras imobiliárias estruturando da concepção inicial. Se é um complexo médico, vamos já trabalhar para fazer locação no futuro para médico. E já antes de ficar pronto, já começa esse trabalho, Gabriel, para prospecção de locatários. É muito interessante, Lucas, nesses projetos em concepção, você analisar os fatores que levam você a investir. A região favorece ao tipo de empresa que você pretende alugar? O projeto está em sintonia com aquilo que o mercado procura? Então, esses fatores devem ser sempre analisados na hora de investir no imóvel comercial. E para finalizar o seu entendimento se vale a pena investir ou não, quanto eu vou investir? Se eu deixar esse dinheiro aplicado até receber o imóvel, quanto que ele vai estar rendendo se tivesse aplicado? Por quanto esse imóvel vai ser locado quando estiver pronto? Então é importante você fazer essa conta e entender o retorno financeiro disso. Com certeza, imóveis comerciais bem estruturados vai dar um retorno para você bom, então vale a pena aí você se dedicar a isso. Sempre vale a pena investir em imóveis comerciais. Porque as pessoas não param de se formar nas faculdades, de buscar um espaço no mercado profissional. Outras pessoas, como ocorre muito em Presidente Prudente, que ocupam hoje
imóveis que são desatualizados, né? Eles estão desatualizados, localização complicada, falta de estacionamento, né? Então, esse público, provavelmente, se a gente tiver produto novo, bem localizado, adequado, com vagas de estacionamento, possivelmente este público ele vai migrar. Então, é importante investir em imóveis comerciais, em salas comerciais, lajes corporativas, que estejam adequados à realidade do mercado. Estamos desenvolvendo um produto muito interessante, muito bem localizado, muito bem adequado para a realidade atual, com 8 elevadores, com auditórios, com coworking, com um complexo comercial aos pés do empreendimento, onde teremos alimentação, academia. Isso tudo agrega valor, isso fomenta. Então nós acreditamos muito nesse produto, porque a possibilidade de haver uma migração de consultórios médicos, escritórios de advocacia, dentistas ou outros para este empreendimento é muito grande, é muito forte. Então quem investir nesse empreendimento, a possibilidade de sucesso, de ter uma boa locação, de não ter vacância, é muito maior. Para investir em imóveis comerciais, buscar informações de quem está envolvido, qual a empresa, qual a incorporadora, qual o histórico dessa empresa, né? Para você investir com segurança e investir em produtos, principalmente em produtos novos, modernos, atualizados e bem localizados. Você fazendo isso, não existe possibilidade de errar. O mercado sempre continua e nós acreditamos muito nesse mercado. Hatimitsu, Ateliê de Delícias. Breve em Presidente Prudente. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Promoção Poupança Premiada Sicredi. A sua economia pode virar um dinheirão. Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi. Quanto mais poupar, mais chances de ganhar. Continue nos acompanhando em nossas redes sociais, @UrbanizeTV, Facebook, Instagram e YouTube. E também em nosso portal, www.urbanizetv.com.br. Até a próxima.